Aleluia. O Senhor é bom. Em todo tempo Ele é bom. Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre o amor. Love. Mas não é qualquer amor. É o amor do tipo de Deus. E eu já vim aqui na convicção que hoje não vai ser um culto de muitos, glória a Deus, aleluia. Mas fala para o seu irmão aí, dá um cutucão nele aí, fala para ele assim, se prepare. Porque o Senhor vai te corrigir hoje. Fala para ele, o Senhor vai te botar no prumo. Agora fala assim, se prepara, o Espírito Santo vai te pegar. Eita glória. Se prepara aí. Bom, vamos falar um pouquinho do amor do tipo de Deus. Para antecipar aqui, a Bíblia fala sobre alguns tipos de amor que está descritos na Bíblia. Por exemplo, nós temos o amor storge, que é o amor familiar. É o amor de pai e mãe, o amor de filhos, o amor de família, de parente. Esse é o amor storge. No entanto, esse tipo de amor que a Bíblia cita é um tipo de amor natural, onde qualquer pessoa pode sentir esse tipo de amor. Amém? A Bíblia também fala sobre um outro tipo de amor, que é o amor eros. Aleluia! O amor eros é aquele amor da atração, o amor da paixão, o amor ardente, aquele amor que pega fogo, sabe? Aquele amor romântico só para os casados, amém? Solteiros, não é para vocês, amém? Quando vocês casar, vocês vão saber o que é isso. Mas está falando daquele amor romântico, o amor da atração masculina pela atração feminina, sabe? Aquele amor apimentado, esse é o amor eros. A Bíblia também fala sobre um outro tipo de amor, que é o amor filia ou filéu, que é o amor da amizade, aquele amor fraternal, aquele amor que você tem com um amigo, com uma pessoa querida, com os irmãos, amém? Quando você olha aí para o seu irmão aí, que você tem amizade, esse é o amor filia ou filéu. Agora, todos esses amores aí, que eu citei, são amores naturais, que estão disponíveis para qualquer pessoa sentir. Na verdade, todas as pessoas sentem esse tipo de amor, são amores bíblicos, mas que está disponível aí para todo mundo sentir. Mas o amor que nós vamos falar aqui, não é nenhum desses amores, é um outro tipo de amor, que a palavra de Deus cita, que é um amor sobrenatural, é um amor incondicional, é o amor ágape, é o amor do tipo de Deus. É sobre esse amor que nós vamos falar. E esse amor não é um amor que todos sentem, porque só é possível viver esse amor aqueles que são nascidos de novo em Cristo Jesus. Amém? Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, se o Espírito Santo está habitando dentro de você, então esse tipo de amor está disponível dentro de você. Amém? Então você pode viver nesse tipo de amor, um amor que é totalmente sobrenatural. No entanto, mesmo que você seja nascido de novo, carregue a presença de Deus dentro de você, ainda assim, nem todos os nascidos de novo têm colocado ou vivido a prática desse amor incondicional. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos corrige quanto a isso. E essa noite nós seremos alinhados, amém? Corrigidos quanto a viver esse tipo de amor. O Carlinhos citou aqui agora há pouco. É fácil, você comete um erro, aí você pede perdão e alguém te perdoa. Mas e quando a pessoa comete um erro com você, e foi um erro muito grave, aí ela vem te pedir perdão? E muitas vezes você está com o coração tão amarrado àquilo, tão preso à situação, e você não perdoa. Eu não estou sentindo de perdoar, pastor, ele me machucou muito. Então nós vamos entender aqui que, amados, o amor incondicional não é um amor de sentimento. O verdadeiro amor não é um amor que você
sente, ele não está ligado às suas emoções. Porque o amor eros, o amor storge, o amor filéu, esses amores estão totalmente ligados às suas emoções. Poxa, sou amigo aqui do Paulinho, eu tenho um bom relacionamento com ele, eu gosto dele, eu amo a vida dele. Não é fácil amar assim, quando você não tem nada contra a pessoa, ou a pessoa não tem nada contra você, você criou um relacionamento, laços de amizade, então você sente algo por ele. Eu amo a minha esposa, glória a Deus, aleluia, né? Então eu sinto atração pela minha esposa, eu tenho laços com a minha esposa, então é um amor que eu sinto. Da mesma forma, um amor storge, um amor familiar. Pô, são minhas filhas, claro que eu vou amar as minhas filhas. É meu pai, minha mãe, tenho irmã. Então, obviamente, eu vou amá-los, porque eu sinto amor por eles. Agora, o amor incondicional, ele não está ligado a sentimento. Fala para o seu irmão aí, está ligado à obediência. É aí que pega, porque o perfeito amor não é sentido, o perfeito amor é obedecido. 1, 2, 3, amém, 4, amém. E aí que muitas vezes pega. Como é que é, pastor? Exatamente. O amor ágape não é um amor que você sente. Você pode até sentir, mas não está ligado ao sentimento, mas está ligado à obediência pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Então o que é esse amor incondicional? Vamos começar a ler alguns textos. Se tiver alguém que puder me ajudar. João, texto bem conhecido aí, de cor e salteado por algumas pessoas. João 3,16. Se você puder colocar aí, para os irmãos acompanharem na versão Almeida Revista Atualizada. Eu peguei várias versões diferentes aqui, até para nosso fácil entendimento. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo. Olha, Ele amou o mundo de tal maneira. A palavra tal maneira, eu imagino que o autor talvez não tenha conseguido expressar o tamanho do amor de Deus pela humanidade, que ele não encontrou uma palavra que classificasse esse amor. Então ele descreveu de tal maneira, uma maneira que é inexplicável, não dá para descrever, não existe uma palavra que possa classificar o tamanho do amor. Então ele colocou de tal maneira, que ele deu o seu único filho, ou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor incondicional, o amor ágape, o amor do tipo de Deus, o perfeito amor, está ligado à doação. O amor incondicional está ligado porque Deus amou o mundo. Que mundo era esse? Um mundo que o rejeitou, um mundo que estava no pecado, um mundo que devia, um mundo que estava condenado à maldição, ao inferno, à condenação. Deus não tinha nada a ver com isso. Deus não tinha nada a ver com o nosso pecado. Essa era uma situação que o próprio homem se colocou. Só que Deus amou tanto a humanidade, porque Ele não amou os crentes, amém? Ele amou o mundo de tal maneira, e por amar o mundo de tal maneira, Ele deu a Jesus Cristo. Então esse é o amor incondicional. Quando eu amo, eu me dou. Quando eu amo, eu coloco a minha vida à disposição das pessoas. Amor incondicional, perfeito amor de Deus. O amor do tipo de Deus, como eu já disse, não é movido por sentimentos, mas por obediência. João no capítulo 14, versículo 15, na versão NVT, por favor. João 14, 15, versão NVT. Eu vou lendo aqui, mas se puder colocar para nos ajudar aí. Diz assim: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Pronto, não preciso falar mais não preciso nem pregar mais aqui. Já está respondido. Aqui é Jesus falando, tá? Para quem quer saber o contexto, aqui é Jesus que está dizendo isso. Se vocês me amam, você ama o Senhor? Vocês amam a Jesus? Vocês amam ao Senhor?
Então, se vocês amam ao Senhor, você tem que sentir. É isso? Não, se vocês me amam, o que é que vocês fazem? Vocês obedeçam aos meus mandamentos. Bom, todo mundo aqui acredita que já teve pai, ou tem pai e mãe, ou já teve um pai e uma mãe, ou se não teve, teve alguém responsável por você. Essa pessoa responsável, um pai e uma mãe, por ele nos amar tanto, ele nos coloca limites, regras, impõe situações em que eu, como filho, é claro que agora eu tenho a minha família, mas quando ainda era jovem, tinha que obedecer. E se o meu pai me ama, ele me coloca limites, regras. E se eu amo ao meu pai, eu obedeço. A mesma forma, aqui é Deus. Ele disse, Jesus disse, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, obedeçam às minhas palavras. Contextualizando, você gostando ou não, se vocês me amam, vocês simplesmente obedeçam. Você percebe que não está ligado ao sentimento? Mas eu não sinto que eu tenho que obedecer isso aqui que Jesus falou, porque isso aqui é muito difícil. A graça te alcançou, o Espírito Santo veio habitar em você e ele te capacita a fazer aquilo que sem ele você não poderia fazer. Isso se chama graça. Então, aquilo que era difícil passou a se tornar fácil, possível. Talvez os seus sentimentos ainda estejam dominando você. E aí é que está o ponto. Você tem que botar ele no lugar dele. A sua alma precisa ser dominada, controlada. Você tem que pegar a cinta e dar na tua alma. Está entendendo? Até ela ficar no cantinho dela, no lugarzinho dela. E você é que vai dominar a sua alma, e não o contrário. Ela não pode dominar você. Eu não sinto que eu tenho que amar. Eu não sinto que eu tenho que perdoar. Eu não sinto que eu tenho que fazer isso. O problema é seu. A palavra não está dizendo se você sente ou não. A palavra de Deus diz, Jesus diz, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Vocês amam ao Senhor? Aleluia. Vocês me amam? Ixi, diminuiu, hein? Já... Vamos ver como é que vai ser até o fim do culto. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, disse Jesus. Lucas capítulo 6. Nós vamos ler bastante texto. Na mesma versão NVT. Lucas 6, 46. Diz assim. Vamos ler aqui. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo. Que Jesus falando também. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Como é que eu posso ser o Senhor de vocês, se vocês não fazem o que eu digo? Em outras palavras, como é que eu posso ser o Senhor de vocês, se vocês não me obedecem? Se vocês não obedecem às minhas palavras, os meus mandamentos? Você gostando ou não? Você aprovando ou não? Fala para o seu irmão aí, você sabia que Deus é mais sabido que você? Ele é. Então, meu irmão, independentemente da sua opinião, eu fico com o que Deus falou. Ele sabe muito mais do que eu, porque Ele conhece o meu ontem, o meu hoje e já conhece o meu amanhã. Então eu prefiro ficar com Deus. Então o texto diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Continua, por gentileza. 47. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as... Então, eu lhes mostrarei como é que vem a mim. Como é que vem a mim? Ouve as minhas palavras. E para por aí? Não, e as pratica. Versículo 48. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Ou seja, aqueles que ouvem as palavras do Senhor e as pratica, é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme.
Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, o que é que acontece? Ela permanece firme, pois foi bem construída. Então, quando eu e você somos ouvintes da palavra de Deus, praticantes da palavra de Deus, independentemente se eu concorde ou não concorde, independentemente se eu aprovo ou não aprovo, independentemente do que eu acho, se eu ouço e pratico, sou como um homem prudente. Olha lá o que o texto diz, coloca o 47, por favor. Ouve as minhas palavras e as pratica. Agora sim, desculpa, 48. Perdão. É como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces sobre a rocha. Os pedreiros aqui, os empreiteiros sabem que uma casa, para permanecer firme, ela tem que ter um bom alicerce. E ela tem que ser cavada, e esse alicerce tem que ser feito uma rocha firme, né? Num lugar firme. E aí o que vai acontecer? 48. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, aí sim 49, ela permanece firme, pois foi bem construída. O Senhor está te comparando como essa pessoa aqui totalmente prudente, que ouviu e praticou a palavra dele. Então, quando os problemas se levantarem, quando as situações se levantarem, virem contra você e baterem contra você, você vai permanecer firme, porque você construiu a sua casa sobre a palavra de Deus, instruído pelo que a palavra de Deus diz, porque você ama ao Senhor. Agora, versículo 49. Mas quem ouve, preste atenção para que você que está aqui esta noite não esteja apenas ouvindo. Mas quem ouve, vocês estão ouvindo, amém? Agora o mais importante é o que vem depois, ó. Mas quem ouve e não obedece. É como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerce. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Ou seja, quando você fizer de qualquer jeito, quando você não ouvir as instruções de Deus, a palavra de Deus, quando você não ama ao Senhor e quer fazer do jeito que você acha, é como construir uma casa sem alicerce. E quando as pressões baterem contra você, grande será a sua queda. E você se tornará uma grande ruína. Mas ainda bem, glória a Deus, aleluia, que aqui nessa igreja todos amam ao Senhor. Ixi. Todos amam ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Todos são obedientes à palavra, praticantes, não ficam questionando Deus. Amém? Não, aqui não, só nas outras igrejas. Aqui isso não acontece. Amém? Olha que interessante as comparações que ele vai fazendo. Um outro texto, vamos ler bastante como eu falei. 1 João capítulo 5, na mesma versão NVT. 1 João capítulo 5, a partir do versículo 1, do 1 ao 3 nós vamos ler. Diz assim, 1 João 5, 1 ao 3. Aí. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido. Você crê em Jesus Cristo? Então você é nascido de Deus. Glória a Deus. Versículo 2. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Ó, todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Aí o 3. Sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Você percebe que não tem nada a ver com os seus sentimentos? Você percebe que não tem nada a ver com aquilo que é movido dentro de você, que a sua alma não tem nada a ver com o amor de Deus? Simplesmente você tem que ser obediente, independente do que você está sentindo. Sabemos que amamos aos filhos de Deus, se amamos a Deus e obedecemos. Então se você ama a Deus, o que você faz? Obedece aos seus mandamentos. Irmãos, eu estou te dando vários textos aqui, na Bíblia, em vários locais,
para você entender o que é o amor ágape, o amor do tipo de Deus. Vou repetir para entrar bem na sua mente aí. O amor do tipo de Deus nada tem a ver com sentimentos, tem a ver com obediência. Irmão, você pode estar magoado, você pode estar triste com uma situação que alguém fez com você. Se você ama ao Senhor, você obedece aos mandamentos, você vai lá e corrige. Você vai lá e fica em paz com aquele irmão. Foi você que errou, você vai lá e pede perdão. Se foi ele que errou, você vai lá e conserta. Ah, mas foi ele que errou, não é ele que tem que vir? Se você sabe, a Bíblia diz, se você sabe que o teu irmão tem algo contra ti, vai lá, acerta a tua vida com ele. Irmão, eu acho que, não sei, percebo que você está estranho comigo, está diferente. Te fiz algo, te fiz alguma coisa. Tem uns cínicos que falam assim, imagina, não fez nada, fica em paz. Mesmo assim, olha irmão, eu quero te pedir perdão caso eu tenha feito alguma coisa. Se eu fiz alguma coisa que te magoou, que te chateou, que te colocou numa situação difícil, complicada, que feriu o teu coração, eu posso não ter percebido, mas eu quero humildemente pedir perdão para você, porque eu quero estar em paz com você, e principalmente com meu Deus, principalmente com a palavra. E se aquele irmão te perdoar, glória a Deus, está tudo em paz, está tudo lindo, maravilhoso, você foi obediente à palavra. Se aquele irmão não te perdoar, o problema não é mais seu, é só dele agora, porque você fez a sua parte. E você não deve, Deus, olha, percebi algo contra que aquele irmão talvez tenha contra mim, eu fui até ele, eu pedi perdão para ele, eu fiz a minha parte, mas eu percebo que ele não liberou perdão para a minha vida. Tudo bem, agora é um ponto que ele tem que resolver diretamente com Deus. Você está livre, faça a tua parte. Agora, se o irmãozinho fez alguma coisa contra você, e ele chegar para você, e você está muito triste, chateado, magoado, não pastor, você não sabe, o que ele fez não foi algo sentimental não, foi muito grave, envolveu até questões financeiras, e agora ele vem aqui achando que pedir perdão vai resolver o meu problema? Pode não resolver ainda o seu problema, talvez que seja financeiro, mas só a atitude dele em alinhamento com a palavra de Deus, você precisa perdoar. Vou repetir, você precisa perdoar. Eu não estou dizendo se você quer, ou se você sente de perdoar. A palavra de Deus diz que você tem que perdoar. Domina a tua alma, domina os teus sentimentos. Os teus sentimentos podem estar gritando, se escabelando dentro de você, e você tem que falar para ele, cala a boca, quem domina aqui sou eu, não é você, alma. Eu vou fazer o que a palavra de Deus diz. Pode estar doendo, pode estar complicado, pode estar terrível dentro de mim, uma dor insuportável, mas eu vou fazer o que a palavra de Deus diz, eu vou perdoar. Mês passado, se eu não estiver enganado, não sei quantos aqui acompanharam, lá nos Estados Unidos, houve um assassinato de um jovem, ele não era político, mas ele entrava nas faculdades, era casado, tinha uma filha, e ele pregava o amor de Deus, ele falava, e ele também batia de frente, contra questões diabólicas, vamos dizer assim, e por uma divergência, divisão de mundo, ele como cristão, ele foi assassinado, ele tomou um tiro no pescoço, Charlie Kirk, e ele veio a óbito, mataram ele a sangue frio, na frente da esposa e da filha, numa faculdade, na frente de um monte de pessoas. A esposa dele, dias depois, veio a público, e ela falou assim, eu perdoo o assassino do meu marido. Que lição, irmãos. Ela disse, eu perdoo, porque é isso o que Jesus me ensinou, a perdoar. Você acha que ela não estava com dor? Você acha que não estava doendo? Ela perdeu o amor da vida dela, o pai da filha dela, o marido, o companheiro, foi assassinado a sangue frio, e ela disse, eu perdoo. Sentimentalmente
ela estava destruída. Talvez, não vou afirmar, talvez ela não quisesse nem liberar perdão, mas por conhecer o Evangelho, por carregar a presença de Deus dentro, ela andou na obediência da palavra, e ela liberou perdão para a vida daquele homem, daquele jovem que foi preso, e vai pagar por aquilo que fez na prisão. Amém? Aleluia, olha o silêncio, eu falei que não ia ser muito glória a Deus, aleluia. 2 João, capítulo 1, versículo 6, ó, outro texto. Se puder colocar esse texto na versão NVI, por gentileza. Olha eu dando trabalho. 2 João, capítulo 1, versículo 6, na versão NVI, nova versão internacional, diz assim: nisto consiste o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Ó, novamente, nisto consiste o amor, que andemos como? Como, irmãos? Eu sei que você está até meio engasgado aí, mas vamos ler. Consiste, olha lá, o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Aleluia. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este: andem em amor. Como é que vocês têm que andar? Em amor. Você percebe que o texto não diz assim: se vocês sentirem, ande em amor. O texto só exclama algo: andem em amor. Independente do que você está sentindo, ande em amor. Porque os filhos de Deus foram criados para ser a cópia exata de Jesus aqui na terra. Aleluia. Amém. Ande em amor. Fala para o seu irmão aí: ande em amor. Isso. João 15:10, na mesma versão, NVI. Outro texto. Olha quanto texto. João capítulo 15, versículo 10, diz assim. Agora é João, tá? Não é 1 João, não. É João 15:10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Aqui é Jesus falando, ó, ele é exemplo. Olha o que ele disse: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, percebe a condição: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Como é que você permanece no amor de Deus? Obedecendo. Obedecendo ao quê? Ao pastor? Ao líder? Ao padre? Ao diácono? Não. Obedecendo ao Senhor, aos mandamentos do Senhor, a palavra de Deus. Se vocês obedecerem às palavras de Deus, os mandamentos de Deus, permanecerão no meu amor. Aí Jesus diz: assim como tenho obedecido. Ele não disse assim como eu tenho sentido que eu tenho que amar. Não, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai. Ele veio aqui para obedecer aos mandamentos do seu Pai. E em seu amor eu permaneço. Aleluia. Irmãos, textos como esse que eu li aqui, existem um monte ainda. Vários outros textos, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Mas eu quis ler vários textos aqui, para te mostrar, pela palavra de Deus, que se você quer andar no amor ágape, o amor incondicional, você vai ter que jogar esse seu sentimento fora, passar por cima dele, e começar a amar, em obediência à palavra. Olha, eu não estou sentindo, Deus, mas porque a sua palavra ensina a amar. Talvez muita coisa na sua vida esteja amarrada, presa, por falta de liberar perdão. Tem pessoas aqui, eu estou sendo inspirado agora, tem pessoas aqui que não alcançaram coisas que têm pedido a Deus há muito tempo, porque ainda não liberou perdão. É como se tivesse uma corda amarrada no seu pé, e não permite que você avance. E você consegue dar um passinho aqui, aquilo te prende, você dá 2 passos para trás, e você quer andar de novo, e aquela corda está presa no seu pé, e você não consegue sair do lugar.
Você não consegue sair daquela situação. Você fica preso àquela situação. Passa ano e após ano. E você permanece no mesmo lugar. E para cortar essa corda, a tesoura se chama perdão. Liberar perdão. Pode ser coisa pequena, pode ser coisa grande. Talvez é você que tem que liberar perdão. E talvez é você que tem que pedir perdão. Pegar o seu orgulho sentimental e botar ele no lugarzinho dele. E ser obediente à palavra. Engole esse orgulho aí. Mesmo que rasgue a goela. Engole ele. Que nem engolir sapo de perna aberta. Sapo boi, já viu sapo boi? Sapo boi é aqueles bitelos, né, irmão? Aqueles bichão desse tamanho assim. Que quando você pega ele, ele incha ainda. Estufa o zoião. E você tem que engolir um sapo desse aí, de perna aberta ainda. Engole esse teu orgulho. Está na hora da gente começar a andar em obediência à palavra. Literalmente. Porque é bom usufruir dos benefícios da palavra de Deus. É bom usufruir das bênçãos do Senhor. Como é bom, é gostoso, é lícito e glória a Deus, aleluia por isso. Mas tem outros pontos que a gente tem que começar a observar. É andar em amor. São coisas que a gente tem que observar dia a dia nas nossas vidas. Mas não é fácil, né, pastor? Realmente não é fácil. Nunca disse que é. Mas graças a Deus que o Espírito Santo está em você. E começa a trabalhar. Começa a deixar Ele trabalhar. Começa a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, trabalha no meu coração. Eu quero pedir perdão. Na verdade eu não quero, mas eu sei que eu preciso. A minha alma está gritando para não liberar, ou para não pedir, ou para não amar. Pastor, você está querendo dizer o quê? Que eu tenho que amar qualquer pessoa? Não, você tem que amar todas as pessoas. Mas até o assassino, até aquele que estuprou crianças, até esses, porque Deus amou o mundo, e você tem que amar e tem que estar disposto a perdoar. Deixa eu te dizer algo. Quando você morrer um dia, espero que seja bem velhinho, assim, bem depois dos 100, e você for morar lá na eternidade, lá na glória com o Pai, você vai ter cada surpresa. Quando você chegar lá no céu, você vai olhar e vai falar assim: não é possível, esse aí salvo? O cara era um assassino, o cara era isso. Eu a vi, ele foi preso por causa disso, e ele está aqui no céu. Como que pode um negócio desse? Aí você vai olhar e falar: aquele irmãozinho que é na igreja lá, ele deve estar por aqui. Aí você procura ele. Cadê? Aí pergunta para o anjo: o fulaninho lá, congregava comigo, 15 anos convertido, congregou comigo na igreja, cadê ele? Como é que é o nome dele? Zezinho da esquina. Zezinho da esquina, não está na lista não. Como assim não está na lista? Ele congregava comigo lá, deixa eu ver, Zezinho da esquina, deve estar na outra lista. Qual lista? A do diabo, porque o da do céu ele não está não. E você vai fazer: o quê? Aquele que era um assassino foi para o céu, e aquele que congregava na igreja está no inferno? Irmãos, vocês vão ter cada surpresa. Porque só o Senhor conhece profundamente o coração de cada um. Só o Senhor sabe o seu íntimo. E só o Senhor consegue ver coisas que você acha e pensa que ninguém está vendo. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Não pense que você esconde alguma coisa do Senhor, meu irmão. Você não esconde nada. Trouxa é você de achar isso. Não, ninguém está vendo. A pessoa mais importante está vendo. Então cuidado com as suas ações, com as suas atitudes, que diz que ama ao Senhor, mas não anda em obediência à palavra de Deus. Cuidado para você não perder a sua salvação, por não obedecer ao Senhor. Entenda, você é salvo, glória a Deus, aleluia, você nasceu de novo, você vai para o céu, amém? Glória a Deus, faltou amém aí, você não está crendo não? Fala assim: eu vou para o céu. Isso, pode ficar tranquilo que você vai para o céu. Agora cuidado para que você não perca a sua salvação.
A salvação é sua, é garantida. O Senhor Jesus garantiu. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele morreu na cruz, Ele pagou o preço, Ele nos salvou. O que eu fiz, só reconheci o meu pecado, que eu era um pecador, e agora em Cristo Jesus fui justificado pelo sangue dele, me tornei santo e justo por causa dele. O que você fez? Nada, só reconheceu a podridão que era a sua carne, e agora por causa disso, pelo sangue de Jesus, você é santo, justificado. E aí você vai para o céu. Agora você precisa permanecer na salvação, se manter firme na salvação, andando em obediência à palavra. Esse é o seu lugar de proteção. Pastor, e se eu cometer um pecado? Fique tranquilo, cometer um pecado é uma coisa, ser um pecador é outra coisa. Mas não vou entrar nisso agora, porque essa não é a mensagem. Mas o que eu estou querendo dizer é, ande em obediência à palavra. Amém? Aleluia. O verdadeiro amor de Cristo se dá pela obediência, amém? Glória a Deus. A graça de Deus vai capacitar você a perdoar. A graça de Deus vai capacitar você a amar as pessoas. Talvez no começo não seja fácil amar aquela pessoa tão maldosa, tão ruim, que me prejudicou, que fez tanto mal contra mim. Talvez você precise até de um tempinho aí para criar coragem, liberar perdão, ou corrigir, pedir perdão. Irmão, entenda uma coisa, eu não estou dizendo que você tem que virar o melhor amigo. Entenda, amar as pessoas não quer dizer virar o melhor amigo dela. O cara é um assaltante, um traficante, um assassino, aí ele comete um crime, você libera perdão com ele, aí você vai virar amigo dele? Você pode ir lá pregar um evangelho para ele, falar do amor de Deus, tentar trazer ele à luz, mas a decisão ainda continua sendo dele. Mas tem um ditado popular que diz assim: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso não está na Bíblia, amém? Tem gente que acha que é um versículo. Não, esse é só um ditado popular. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas o que está na Bíblia é assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Esse é um versículo bíblico, está lá em Provérbios, se não me engano, né? Esse sim. O que dá quase a mesma coisa, né? As más conversações vão corromper os bons costumes da palavra que foram implantados no seu coração. Então se afaste de pessoas que não conversam coisas que abençoam, coisas que estão ligadas à palavra. Ame as pessoas, mas não precisa estar próximo das pessoas se elas não vão te levar para um bom caminho. Mas se aproxime para falar do amor de Deus e não ser influenciado por elas, mas para ser influência na vida delas. Estão entendendo, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, vamos pegar mais um texto aqui. Cristo vive em mim, amém? Como é que Ele vive em você? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o responsável por nos ensinar e nos lembrar sobre todas as coisas, inclusive sobre o que realmente é o amor de Deus. Você sabia que o Espírito Santo é o responsável por te ajudar? Porque como a palavra de Deus diz, Ele é o seu ajudador. Ele não vai te obrigar. Tem pessoas que acham que nasceu de novo agora, glória a Deus. Como eu costumo sempre brincar, né? Pessoas que falam assim: rapaz, antes eu pecava, agora eu quero pecar, o Espírito Santo me leva. Não vou pecar, não estou querendo pecar, mas o Espírito Santo está me levando. Eu quero pecar, mas o Espírito Santo está me puxando para cá. Não, eu quero ir lá, o Espírito Santo está me puxando. Isso não existe. O Espírito Santo vai falar ao seu coração. O Espírito Santo vai trazer à tona a luz da verdade dentro da sua mente. Mas a escolha ainda continua sendo sua, minha, nossa. Ele vai dizer: não faça isso, ame, segura sua boca, não xinga no semáforo. O cara te fechou, segura a língua, irmão. Tu é crente, o Espírito Santo vai falar. E você ora em línguas que resolve todos os problemas. Se aquela palavra feia subir na sua mente, não libera ela, libera oração em línguas, aleluia. Ou começa a treinar o seu paladar a falar outras coisas. O irmão fechou, então, abençoado. Mas não fale aquilo, amém?
Aleluia. Não passe no sinal vermelho, amém? Que vão te xingar, amém? A multinha também vai chegar. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo é que te convence da verdade. Ele está dentro de você te ensinando tudo. João capítulo 14, versículo 24. Eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada. João 14, 24. Eu vou lendo para ganhar tempo. Diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas. Quem não me ama lá. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Você ama o Senhor? Você guarda as palavras do Senhor? Não precisa responder. Guarda para você aí. Pra você não mentir. Vai que... Então, para não correr o risco. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Aqui é o Senhor Jesus dizendo. Versículo 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Pode continuar. Mas o Consolador, aleluia, quem é o Consolador? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o quê? Todas as coisas. O que é todas as coisas? Todas as coisas são todas as coisas, olha. Simples assim. Se todas as coisas são todas as coisas, amar quando você não tem vontade de amar, também está inserido em todas as coisas. Então o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará o quê? Lembrar. Então vai trazer a sua mente, vai te fazer lembrar o quê? De tudo o que vos tenho dito. De tudo que Jesus disse, o Espírito Santo vai te ajudar a fazer você lembrar. Ou seja, se você nasceu de novo e carrega o Espírito Santo, não tem desculpa. Mas eu não sabia. Sabia. O Espírito Santo está em você e ele te faz lembrar todas as palavras de Jesus. Ame. Jesus disse: ame os teus inimigos. Pastor, mas aí é demais. Reclama com o Senhor. Foi ele quem disse. Ame os teus inimigos. Porque amar os amigos é muito fácil. Cadê o desafio aí? Não tem. E amar os inimigos? Aquela pessoa que quer lascar com a sua vida. Aquela pessoa que quer te derrubar. Que quer ver você morto. Quer ver você no chão. Acabado. Falido. Doente. Que te deseja o mal. Até a morte. Ame essa pessoa. Porque é isso que Jesus fez. Ele amou a todos. Ele amou o ladrão na cruz. Os dois. Só que um decidiu e reconheceu quem era Jesus, o outro não. Mas ele deu a oportunidade para os dois. Ele amou a todos. Ele entregou a sua vida por amor a todos. Até pelo ladrão, o assassino, o alcoólatra, os afeminados, os estupradores, até para esses. Entenda, irmãos, aqueles que não reconhecerem os seus pecados, não pedirem perdão pelos seus pecados e não reconhecerem a Cristo como seu Senhor e Salvador, já tem um destino. Vão queimar tudinho no inferno, tripe tudo. Então fique tranquilo. Agora, nós precisamos falar do amor de Deus, para que essas pessoas se arrependam, mudem de vida e possam servir ao Senhor. E o dia que partirem para a próxima, para outra vida, que seja com Jesus. Porque essa é a função da igreja. Quem é a igreja? Aleluia. Glória a Deus. Então o Consolador, ele nos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia. E o que é que ele vai fazer a gente lembrar? Bom, quando o Espírito Santo veio habitar em você, sabe quem veio habitar também em você? Os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5. Coloca para nós lá, por favor, versículo 22. Vou lendo aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas aí não existe nenhuma lei, nenhuma proibição.
Qual que é o primeiro fruto? Amor. Aleluia. O amor do Senhor está inserido dentro de você, através do Espírito Santo. Ah, pastor, eu acho que eu não consigo amar as pessoas. Consegue, porque tem amor dentro de você. O amor de Deus, através dos frutos do Espírito, foram incrementados dentro de você, foi colocado dentro de você. Então não adianta dizer, eu não consigo amar. Consegue. Consegue. Ah, se consegue. Talvez você não quer dominar sua alma. Talvez você não queira perdoar. Talvez você não queira amar. Mas tem amor aí. Da mesma forma que tem domínio próprio. Da mesma forma que tem fé. Tem mansidão. Tem longanimidade. Tem benignidade. Da mesma forma tem amor. Então, irmãos, o amor do Senhor está dentro de você. Você só precisa manifestar esse amor. O amor ágape. E eu vou repetir que não é um amor que vem por sentimentos, mas por obediência à palavra. Amém? Irmãos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que era o unigênito e passou agora a ser o primogênito, ele também passou por uma situação assim. Lá no Getsemane, quando ele está prestes a ser crucificado, a palavra de Deus diz que ele ora ao Senhor. E uma das coisas que ele fala, vamos ler mais fácil. Marcos capítulo 14, por gentileza. Pode pôr na versão ARA. Eu vou lendo aqui. Marcos 14, 32 diz assim: Então chegaram a um lugar chamado Getsemane, e disse Jesus aos seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu oro. E levou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Jesus começou a ficar apavorado e ficar angustiado. O que é isso, irmãos? São as suas emoções aflorando. Ele era homem. Ele tinha alma. Assim como todo ser humano. As suas emoções estavam afloradas. Ele teve medo, pavor e angústia. Disse-lhes: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, olha a oração de Jesus, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Que hora era essa? Ele está falando daquela hora, quando ele fosse ser crucificado. Porque além do sofrimento que ele ia passar, físico, era a primeira vez que ele iria estar afastado, desconectado com o Pai. E talvez essa fosse o maior problema para ele. Se desconectar do Pai, por causa do meu e do seu pecado. 36, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, mas o que tu queres. Então a alma de Jesus gritou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse sacrifício, afasta de mim essa situação. Se for possível, em outras palavras, não permita que eu passe por esse sofrimento e que fique afastado do Senhor. Dê um outro jeitinho, se tiver alguma outra forma e for possível, eu não quero ir. A alma de Jesus estava gritando. Contudo, ele disse, num versículo que nós lemos aqui: eu vim aqui para obedecer ao meu Pai. Então ele disse: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Irmãos, a sua alma pode estar gritando para te afastar de uma situação que você muitas vezes vai ter que enfrentar. E talvez você possa gritar: Pai, se for possível, dê um outro jeito, faça de outra forma, para que eu não precise passar por isso, porque vai ser muito vergonhoso para mim. Mas contudo, você tem que completar essa oração. Não faça como eu quero, faça como o Senhor quer, porque Ele conhece todas as coisas. Então, irmãos, a alma de Jesus gritou. A alma dele estava dizendo: se possível, Jesus, Deus, me tira dessa situação, mas que seja feita a tua vontade, não seja o que eu quero, mas como você quer. Eu estou aqui para obedecer ao Senhor. E ele foi
até a morte, morte de cruz. Ele sofreu por causa do meu e do seu pecado, e ele se entregou na cruz. Porque o Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus, certa vez, disse assim: o diabo não tem poder para tirar a minha vida, mas eu dou a minha vida. Ninguém tira a minha vida, ele diz, eu a dou, por amor. Você está disposto a dar a sua vida por amor? Cri, cri, cri. Só os grilinhos. Jesus foi o maior exemplo de obediência, irmãos. E tem gente com picuinha do irmão dentro da igreja que não consegue perdoar. Vou repetir, o perdão não é um sentimento, é obediência à palavra de Deus. O perdão é decisão. A escolha é sua, é minha, é nossa. Amar é decisão. Perdoar é decisão. Cabe a você, não cabe a Deus. Não está ligado à sua vontade. Não está ligado à vontade, nem ao seu psique, nem aquilo que é óbvio, a sua mentalidade humana. Está ligado a algo maior, sobrenatural, obediência. Mas não faz sentido eu pedir perdão para alguém que fez algo contra mim. É ele que teria que pedir perdão para mim. Não tem lógica. Graças a Deus que a palavra de Deus não é um livro de lógica. Graças a Deus que a palavra de Deus não é um livro de ciências. É um livro de fé. Aleluia. E a fé não se entende, se vive. A fé não se entende, se pratica. Amém? Porque me explica aí, 5 pães e 2 peixes, alimentar mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ainda sobrar 12 cestos cheios? Me dá uma explicação aí. Ah, pastor, deve ter cortado bem pequenininho. Mas a Bíblia fala que eles comeram, encheram o bucho e sobrou 12 cestos cheios. Qual é a explicação que você tem para me dar? Não tem explicação. Fé não se explica, se vive. Milagre não se explica, se vive. Da mesma forma, tem coisas que a palavra de Deus não precisa de explicação, a gente obedece. Não tem lógica, eu pedir perdão, ele que me magoou, ele que fez contra mim, vai lá e pede perdão e acerta tudo e pronto, está tudo resolvido. Seja humilde, amém? Amém, irmãos? Você está aqui? Amém? Cutuca seu irmão aí, você vê se ele está dormindo. Você pode fazer tudo certo, irmãos, na sua vida. Isso é importante. Não, pastor, eu sou obediente à palavra, eu faço tudo certo. Tudo certinho, tudo certinho. Sirvo na igreja, tal. Deixa eu te dizer, você pode fazer tudo certinho, mas se não tiver amor, não resolve de nada. Porcaria nenhuma, eu ia falar. O que é bem a verdade. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 13. Estou indo para o final já, fique tranquilo. 1 Coríntios capítulo 13, se puder pôr na versão NVT, por gentileza. Uma versão um pouquinho diferente aí para a gente poder entender melhor. Coríntios 13, do 1 ao 8, diz assim. Vou lendo para ganhar tempo. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Que língua dos anjos é essa? Está falando falar em outras línguas, dons do Espírito. Né? Não é lícito falar em dons do Espírito, em outras línguas? É tão gostoso falar em línguas, mas olha o que o texto está dizendo. Se você falar a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, ou seja, o português, você pode orar muito em português, você pode orar muito em outras línguas, mas se você não tiver amor naquilo que você está fazendo, não tiver amor, não amar o Senhor, não amar a palavra de Deus, você só vai fazer barulho. Para o Senhor não quer dizer nada, só barulho. Suas palavras é como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecias, aleluia, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Você pode ter fé, mover montanhas, coisas acontecerem na sua vida, mas se você não tiver amor, você não é nada. Mas pastor, eu tive fé e deu certo. Deu certo, naturalmente manifestou, mas você continua não sendo nada.
Por quê? Porque existe um interesse aí. E a gente não serve a Deus por interesse. A gente serve a Deus por amor. Vou repetir para ver se você entendeu. Fala assim: eu não sirvo a Deus por interesse. Eu sirvo a Deus por amor a Ele. Meu irmão, se você... Não, eu estou interessado, porque se eu tiver fé, meu irmão, vai chegar recurso. Nossa, eu vou declarar, eu vou falar a palavra, porque a palavra de Deus fala que eu tenho que falar, que eu tenho que declarar, abrir minha boca, o poder das palavras. E não, eu vou declarar, as coisas vão chegar, vão acontecer. Mas se você não tiver amor, você não é nada. Irmãos, não tente enganar Deus. O Senhor conhece o nosso coração. Se você ama a palavra de Deus, você obedece a ela. Então o texto está dizendo, você pode ter aí dom de profecias, entender os mistérios de Deus, conhecimento, tiver fé que permite mover montanhas, mas se você não tiver amor, eu nada seria. Versículo 3, se desse tudo o que eu tenho aos pobres, e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Mas pastor, olha, eu vi as pessoas necessitadas, eu vendi tudo que eu tinha, eu abençoei as pessoas. Pastor, eu entreguei o meu corpo a ser queimado. Você fez pelo quê? Para se aparecer? Você fez pelo quê? Para ter uma recompensa? Ou você fez por amor? Porque se não foi por amor, não adiantou de nada. Fez tudo à toa. Existem religiões que distribuem cestas básicas, vendem as coisas e ajudam um monte de pessoas necessitadas. Sabe o que isso significa? Porque eles querem garantir um lugarzinho no céu, a salvação. Esse é o objetivo. Para Deus, não quer dizer nada. Porque se você não faz por amor a Ele, melhor nem fazer. Você está gastando dinheiro à toa. O amor, então vamos ver o que é o amor de Deus. É paciente e bondoso. O amor não é ciumento. Amém? Esposos, esposas? O amor não é ciumento. Eu não estou falando aquele ciúme, aquele ciúminho bom. Tem um ciúminho que é gostosinho, né? Eu vi, viu? Passou o bombadão lá na televisão lá. Eu vi que você ficou olhando pro bração dele lá. Eu sei que o meu bracinho é fininho, mas eu vi, viu? Tá com ciúminho, Esse amorzinho, esse ciúmezinho aí é saudável. Mas aquele ciúme possessivo, que a mulher ou o marido não pode fazer nada. O cara anda na rua assim, porque se olhar pro lado, o que você tá olhando aí? Não, isso aí não. O amor, ele é paciente, ele é bondoso. O amor não é ciumento, ele não é presunçoso, soberbo, né? O amor não trata com soberba. O amor não é orgulhoso. O que mais? Não é grosseiro. O amor não exige que as coisas sejam à sua maneira. Cri, 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 cri. Vou repetir, que eu sei que essa aí doeu. O amor, aleluia, não exige que as coisas sejam feitas à tua maneira. O amor não é irritável. O amor não é rancoroso. Sabe aquelas pessoas com o beiço da rasta no chão? Cara feia, rancorosa, azeda, que você olha para a cara e fala, já vem, vai estragar tudo, vai amargar tudo, sai fora. O amor não é essa pessoa azeda, rancorosa. O amor não se alegra com a injustiça, mas o amor se alegra com a verdade. O amor nunca desiste. Fala para o seu irmão, o amor nunca desiste. Ah, pastor, desisti daquele irmão, então você não está amando. Pastor, já fui na casa dele, falei de Deus, desisto. Isso não é amor. O que é que mais você pode fazer? Pai, já falei tudo. Então o que é que você pode fazer? Vamos orar? Então vamos orar. Vamos orar até quando por ele? Até mudar ou morrer. De duas uma, ou muda ou morre. Pastor, morreu. O problema é dele. Falamos, conversamos, explicamos, fomos na casa, fomos até expulsos da casa. Crentaiada chata, fica aqui no meu pé enchendo o saco. É porque a gente não quer ver você indo para o inferno, criatura. Quero ver você indo para o céu. Sai daqui da minha casa. Fizemos de tudo, falamos, mostramos. Foi 10 igrejas na casa dele, 50 pastores, 50 missionários. Um monte de gente pregou, um monte de gente falou. Não tem mais o que fazer. Não tem. Vamos dobrar o joelho e vamos orar. Pastor, morreu. Se converteu? Não. Paciência. Bora para o próximo. Então o amor
não desiste, nunca perde a fé. Se você está perdendo a fé, você não ama a palavra de Deus. Duro, né? Ouvir essa palavra, né? Mas é a verdade. O amor não perde a fé. Se você ama a palavra, você sabe que ela é a verdade. Então você vai perseverar até o fim. E quando é o fim? Até acontecer o Jesus voltar. Amém? O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Aleluia! Para sempre, irmãos. Aleluia! Sabe uma forma de você amar as pessoas? Sabe uma forma de você mostrar para Deus que você ama a Ele? Amando as pessoas. Pessoas, esse seu irmãozinho aí do lado aí, ó. Não a tua esposa, não teu esposo, não seu amigo. O outro irmãozinho aí, esse atrás de você. Dá uma olhadinha para a bolinha dos olhos dele assim. É, essa criatura aí mesmo aí, ó. Isso. Amando ele. Amando o seu vizinho chato. Sabe aquele vizinho chato, mala sem alça? Amando ele. Aquele que bota música alta, que dá vontade de, sei lá, arrancar da tomada, catar o som, jogar no meio da rua e dar umas bicudas. É, amando a vidinha dele também, orando por ele, desejando bênção, abençoando ele, orando, Deus abençoe esse abençoado aí, ô Senhor, que o som dele não queime, que não queime o som dele, mas que o Senhor toque no coração dele para ele abaixar o volume, amém? Aquele vizinho do apartamento chato que faz barulho, de madrugada e te acorda, ora, Deus, que ele tenha condições de comprar uma pantufa, Pai, para que ele ande pisando mais manso, aleluia. Ore por ele, abençoe ele, amém? Demonstre amor pelas pessoas. Olha isso, João, capítulo 15, versículo 12, diz assim, na versão Almeida, revista atualizada, diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus falando, ame uns aos outros, não é tenha picuinha uns com os outros, não é olhar, isso aí não, ame a todos, ame uns aos outros, não é só a sua panelinha de amigos, a sua roda de amigos, e eu não sou contra não, acho que todo mundo tem que ter mesmo ali uma panelinha, no bom sentido da palavra, ou seja, pessoas que você tem mais intimidade, não há problema em você ter uma junção de amigos dentro da igreja, pô, é que eu tenho mais intimidade com esse aqui, né, a gente, pô, é bacana aqui a conversa, é gostoso e tal, mas não se feche a só essa panelinha, a essa sua roda de amigos, se abra para conhecer as pessoas, para abençoar as pessoas, amém? Eu sei que vai ter uma quantidade de pessoas que você terá mais intimidade, mas esteja aberto para conhecer mais pessoas, para abençoar as pessoas e ser sensível às direções do Espírito Santo, amém? Então vamos ler alguns textos aí. Mateus 5,43, na mesma versão. Mateus 5, 43 e 44 diz assim: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aqui é Jesus citando a lei. A lei dizia isso, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus falou assim, ó, eu porém vos digo. Jesus mudando a lei agora. Falou, ó, na lei era assim, agora em mim, na nova aliança, eu porém vos digo, amai os vossos o quê? Fala alto aí. Só para entrar na sua mente. Amai os vossos inimigos. Pastor, que palavra difícil, né? Não, palavra de amor. Porque eu quero ver você avançar, eu quero ver você crescer. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que estão te perseguindo. Ore para quem está perseguindo você, para que o Senhor possa abençoar ele também, para que ele venha mudar de conduta e servir ao mesmo Deus que você serve, amém? Aleluia. 1 João capítulo 4, na versão Almeida, revista atualizada também, 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e quem não ama,
não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é o quê, irmãos? Fala para o seu irmão assim: Deus não tem amor. Ele é amor. Ele é o próprio amor. E você nasceu de quem, irmãos? De Deus. Então você carrega a essência de Deus, você carrega o amor de Deus, aleluia. Então, amados, ame uns aos outros, porque o amor vem de Deus, procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Você nasceu de Deus? Então, se você é nascido de Deus, você ama a Deus e você tem que amar as pessoas. Quem não ama, quem não ama, não conhece. Você conhece a Deus? Hã? Você conhece a Deus? Porque quem não ama, não conhece a Deus. E aqui esse ama, está falando dos inimigos também, tá? Está falando do seu vizinho chato, do parente chato, sabe? Sabe o tio chato, o primo chato, que chega na tua casa sem avisar? Sabe aquele parente pidoncho? Todo mundo tem, né? Um parente pidoncho que liga na sua casa, pede tudo, pede dinheiro, pede comida, pede tudo que ele pede. Ele te liga, quando está tocando o seu telefone, você fala: ixi, não vou nem atender. Vai pedir coisa. Ama ele também. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, aleluia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, diz assim: acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Não teve um glória a Deus, aleluia, só um amém baixinho. O amor cobre a multidão de pecados. Irmão, sabe aquele tanto de pecado que você tinha? O amor do Senhor cobriu todos eles. Não tem mais nada no seu passado que possa te acusar. Então, a mesma oportunidade que você teve de conhecer o Senhor, faça o mesmo para que o Senhor possa ser apresentado para mais e mais pessoas, amém? E para encerrar o último texto, 1 João capítulo 3, na versão NVT, 1 João capítulo 3, vou ler do 14 ao 24, o pessoal do louvor quiser já subir aqui. Primeiro João 3, 14 ao 24 diz assim: se amamos, começa com se, tem uma condição, se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, aleluia. Você não se alegra não, irmãos? Se você ama esse irmãozinho cabeça dura aí do seu lado, você passou da morte para a vida, aleluia, glória a Deus. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, mas quem não ama, continua morto. Está falando de morte espiritual. Se você não ama, então você ainda não nasceu de novo. Se tem alguém que você não está amando aí, teve um problema aí na sua conversão. Então vamos conversar e vamos acertar, vamos alinhar. Próximo versículo, 15. Quem odeia seu irmão, meu Deus, não quero nem ler. Quem odeia seu irmão é o quê? Ixi, pastor, como é? Meu irmão, vai falar com Deus. Isso aí está na Bíblia, isso é um versículo. Quem odeia o seu irmão, você já passou a ser um assassino. É assim que o Senhor te vê se você está odiando alguém. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Versículo 16. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Isso é amor, é doar a sua vida pelos seus irmãos. Então, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos. Vocês lembram o que a gente leu lá em 1 Coríntios capítulo 13? Que o amor não busca os seus próprios interesses. Se você ama ao Senhor, você não está buscando o seu próprio interesse. Se você ama ao Senhor, você está buscando os interesses do Senhor, do reino de Deus.
automaticamente a graça de Deus, a fidelidade de Deus, a saúde divina, a prosperidade do Senhor te alcançam. Porque você ama ao Senhor acima de qualquer coisa. Vou te dar um exemplo, a gente vai continuar lendo, vou te dar um exemplo. Existe uma grande diferença do que aconteceu com o rei Saul, com o rei Davi. Certa vez Saul desobedeceu ao Senhor. Então o profeta Samuel chega e fala assim, hoje mesmo o Senhor está rejeitando você do trono. Ele não está, o Espírito Santo está se retirando sobre você. E você vai perder o trono. Saul falou assim, não, pelo amor de Deus. Não, eu volto a obedecer, eu faço tudo. Mas não me tire o reinado, não me tire o trono. Em uma outra ocasião, depois, no futuro, Davi comete um pecado gravíssimo. Então o profeta Natã chega e confronta Davi. O Senhor vai se retirar de você. Está se retirando de você por causa desse seu pecado. Qual foi a posição de Davi? Pelo amor de Deus, tira reino, tira dinheiro, tira tudo que eu tenho, mas não tire de mim a presença de Deus. Olha o coração de Saul, na coroa, no reinado, na sua posição. Olha o coração de Davi, na presença de Deus. Pode tirar a coroa, pode tirar o meu reinado, pode tirar a minha posição, só não tire de mim a presença. Porque eu amo o Senhor muito além da coroa. Eu amo ao Senhor muito além da minha posição. Eu amo ao Senhor muito além do dinheiro. Eu amo ao Senhor muito além do que a minha família, muito além do que qualquer coisa. Eu amo ao Senhor. E é por isso que ele prosperou tanto. É por isso que ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas continuando, sabemos que o amor, o que é o amor? Porque Jesus deu sua vida por nós, portanto também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Eu vou fazer a pergunta, não precisa responder. Você está disposto a doar a sua vida pelo esse irmãozinho aí do seu lado aí? Não, não é a esposa não, nem o esposo, nem o filho, a filha. É esse que está atrás de você, que você nem conhece. Certo, Theo? Você está disposto a doar a sua vida por aquele irmãozinho lá do fundo lá? Que você nem tem tanta intimidade. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Versículo 17. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem. Essa é pesada, hein? E ver um irmão em necessidade, mas não mostrar compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Você está vendo a criaturinha lá passando necessidade, passando fome. Ele vem na igreja do lado, você ouve uns barulhos, você fala, que barulho é esse? A barriguinha dele roncando. E você fala, vem cá, irmão, está passando fome, né? Vem cá, eu vou orar por você. Amém. E depois da oração, ele está com fome, irmão. E um pratinho de comida, uma cesta básica, uma ajuda, um dinheiro. Se alguém tem recursos suficiente para viver bem, e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Como? Versículo 18. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Não, eu amo todo mundo. Nossa, pastor, como eu amo. Ah, é? Você ama? Então bora lá comigo. Vou visitar uns irmãozinhos aí. Está passando uns perreios aí, umas dificuldades aí. Você está disposto? Não, não é bem assim, pastor. Então, demonstre com ações. Se ama a igreja? Se ama ao Senhor? Se ama os seus irmãos? Demonstre com ações. Dê um abraço. Está passando fome? Faça alguma coisa. Graças a Deus, porque aqui na igreja nós temos inúmeros irmãos que têm um coração pronto e apto a abençoar. É impressionante. Às vezes o pastor Claudinho fala assim, irmão, eu estou levantando um dinheiro aí para abençoar fulano de tal, está passando por um problema. Um irmão manda 50, outro manda 100, outro manda 200, outro manda 500 e tal, ele faz, levanta a oferta, abençoa. É rápido. Coisa de um dia, levanta o dinheiro, levanta a oferta. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque tem esse coração. Mas isso não pode se perder. E aqueles que não são assim, passem a ser. É a palavra que está ensinando, é a palavra que está dizendo, amém? Vamos continuar. 19. Com isso saberemos
saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Quando você estiver diante de Deus, você vai tranquilo, irmão. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz, eu sei que andei em obediência à palavra, eu amei os irmãos, eu amei ao Senhor, eu amei a Ele, mais do que tudo, porque nada ficou à frente do que o meu amor ao Senhor. Eu perdoava, mesmo quando eu não queria, por amor à palavra, por obediência à palavra. Amém? Próximo texto, 20. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. 21. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. 22. E dele receberemos tudo que pedimos. Vou repetir. E dele receberemos tudo que pedimos. Só alguns creram. Vou ler de novo. E dele receberemos tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Nossa, vocês não tomaram posse? Vou repetir de novo, ver se vocês entenderam. E dele receberemos tudo o que pedimos. Tudo o que pedimos. Por quê? Pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. 23. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, conforme Ele nos ordenou. 24, e último. Aqueles que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles, e sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito Santo que ele nos deu permanece em nós. Aleluia. Isso é o amor, ágape. Esse é o amor incondicional. Não busca os seus próprios interesses, mas anda em obediência à palavra. Busca os interesses de Deus. Você está disposto, irmãos, a viver esse amor? Parece difícil, né? Mas não é, é facinho. Porque o Espírito Santo está dentro de você, te ensinando tudo, te lembrando todas as coisas que Jesus já ensinou. Está fácil. A graça te capacita a fazer aquilo que naturalmente você não pode fazer. Fique tranquilo, a graça te capacita. Amém? Vamos ficar de pé?